Olá, meus irmãos, paz seja com todos. Estamos aqui para mais um vídeo, mais um momento, uma palavra para o seu coração. Eu creio que Deus vai usar esse momento para poder te abençoar demais. Feliz de poder me comunicar contigo, sabendo que nada é por acaso, principalmente não existe coincidência para aqueles que caminham junto com o Senhor. Então, que nesse momento de conexão que nós temos aqui, que Deus possa liberar sobre nós e para nós aquilo que Ele mesmo tem para nós. Amém? Quero chamar você para que você possa aqui, gente, fazer desse momento um momento onde você pode colocar suas orações, seus pedidos aí diante do Senhor. A gente tem tido um alcance em que nós podemos comunicar com mais pessoas e nosso desejo é poder servir o corpo de Cristo e que você seja abençoado em momentos como esse. Então, você que é novo por aqui, aproveite para compartilhar esse vídeo, se inscrever aqui no canal e também ativar o sino de notificações. Isso ajuda a ter mais alcance e também você está sempre conectado conosco, sempre que precisar. Amém? Olha só, a palavra que eu quero compartilhar hoje para nós, ela está dentro do livro de 1 Reis, capítulo 19. De maneira proposital, dessa vez eu não fiz slides, queria poder ter um momento mais como palavra assim diante de você, então deixa eu deixar o fundo musical que ajuda aqui a gente a seguir essa conversa e ao mesmo tempo ter esse mover de Deus conosco. A palavra lá de 1 Reis 19, gente, deixa eu pegar aqui, ela vai falar para nós, se você quiser ler na sua Bíblia, sobre quando Elias foge para o deserto. Quero falar em dois momentos, e aí a gente compartilha essa palavra e segue por oração. Olha só, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã essa hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. Quando chegou a Berseba de Judá, deixou seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou onde havia um pé de giesta e sentou-se debaixo dela e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida porque eu não sou melhor do que os meus antepassados. Essa foi a oração de Elias e isso fala para nós não de um homem que vem em decadência, mas de um homem que vem em um nível de intimidade tão grande com Deus, onde suas orações são respondidas, mas também de um homem que vem de uma rotina bem estressante, cansativa, que se não fosse a misericórdia do Senhor para saber distinguir as intenções do nosso coração, ali seria o final da vida de Elias. Quero conversar com você em cima disso e dizer uma coisa. Relutei um pouco para compartilhar desse tema e entendo hoje que relutar sobre esse tema foi algo interno meu, nada a ver com o Espírito Santo. Relutei porque preguei recentemente esse tema na igreja e também em outro evento. Eu queria poder abordar o tema aqui com vocês, mas Deus me trouxe para cá. E aí, gente, o que eu olho para que nós possamos pontuar aqui é o que levou Elias ao deserto. O homem que é conduzido pelo Espírito Santo, agora ele está sendo conduzido pelo medo. A Bíblia diz que ele teve medo. E quantas vezes o medo faz coisas com a gente, quantas vezes a gente, por conta do medo, a gente acaba entregando os pontos, desistindo de projetos, querendo dar um basta até mesmo nossa trajetória de sucesso. Talvez eu fale para alguém aqui que sabe o que é o medo. Não o medo como alguém que, eu tenho medo de atravessar a rua, eu tenho medo de barata. Não, o medo paralisador. Um medo que não te permite tomar decisões. Um medo que faz você riscar todos os seus projetos e falar, aqui tá bom. O medo que faz você abandonar o lugar onde você tem as orações respondidas e ir para um deserto. O medo que faz você abrir mão do seu escudeiro e falar, eu quero caminhar sozinho. O medo que faz você abrir mão de pessoas junto a você para que você fale, não, aqui não dá mais para mim. Elias teve medo e o medo quis paralisar o projeto de Elias. A primeira palavra que eu digo para você, não deixe o medo te paralisar, não deixe o medo tomar as decisões a seu respeito. Você tem um Deus que pode te ajudar nisso. Talvez você esteja assustado, amedrontado. O
medo do novo, das coisas que vêm sobre você, mas ei, você tem um Deus que exige coragem em segui-lo. Você tem um Deus que ele sempre vai te dar coragem para que você possa seguir, caminhar com ele, e esse conteúdo chega até você para que você possa ter mais coragem, para que o Espírito Santo possa nessa hora te selar, te dando coragem, para que de maneira ousada você avance diante das Jezabéis ou de tantas outras adversidades que apareçam no seu caminho. A gente está falando de Elias aqui, gente, um homem que ele ia dar um fim na sua vida. Ele fala assim: eu não sou melhor que os meus pais, eu já cheguei, aqui não dá mais para mim, eu estou me comunicando com alguém que esteja nessa realidade. Você acha que não tem mais nada de novo para você, você não tem esperança no seu amanhã, você não tem uma expectativa no seu dia a dia. Se você está dessa forma, Deus colocou você aqui para que a gente pudesse conversar sobre isso, porque existe esperança quando a gente ancora a nossa esperança fora de nós mesmos, quando a nossa esperança não está ancorada em nossos projetos, mas está ancorada no Senhor. Meu irmão, pode ter certeza, pode vir o vendaval que for, você não vai ser abalado, porque a sua confiança, a sua esperança está alicerçada em um lugar fora daqui. Quando a gente vê Hebreus dizendo que a esperança é como uma âncora, gente, é exatamente isso que nós precisamos. Nós precisamos ancorar ela em algum lugar que vai nos fazer viver a realidade daquela canção, porque ele vive, posso crer no amanhã. Essa é a esperança que nós temos. Elias está vivendo assim: eu não tenho mais expectativa de vida alguma. Quando Elias fala bem assim: eu não sou melhor que os meus pais, tira a minha vida, ele está dizendo: não tem nada de novo que possa acontecer. Ele está dizendo para si mesmo: eu lutei, mas eu sou mais um do mesmo. Eu lutei, mas não há uma expectativa para mim além da comunidade onde eu vivo. Pessoas falam aí, né? Muitos coaches de sucesso, muitas pessoas estudiosas falam que você é a média de 5 pessoas a qual você vive, mas nem sempre isso é verdade, porque os fora de série, na verdade, eles não são a média de quem eles vivem, eles estão acima disso, eles estão além disso. Claro que a grande probabilidade é você ser a média, mas quando nós olhamos os fora de série, como que eles são a média de alguém se eles são fora de série? O mesmo Deus, que é o Deus daqueles que caminham na média, é o mesmo Deus que fez os fora de série. E a história da Bíblia é contada daqueles que são os fora de série, daqueles que não aceitaram ser a média dos quais eles andaram. Gente, dá uma olhada no que aconteceu com a história de Caleb. Caleb andava no meio de muitos murmuradores, Josué no meio de muitos murmuradores, mas não se tornaram murmuradores. Eles avançaram, eles chegaram nas suas conquistas. Por quê? Porque não aceitaram ser como os demais. Eu quero dizer para você, não é porque você está cercado de pessoas que já desistiram de viver, já desistiram de chegar nos seus projetos, que você precisa ser assim também. Não é porque você está inserido numa família que as pessoas não chegaram a sonhos mais longe, que você precisa parar também. Você tem um Deus que está contigo, e se você quer ser a média das pessoas ao qual você caminha, comece a caminhar mais com Deus, porque Ele vai começar a fazer você ser alguém fora de série. Eu digo a você que está chegando esse dia, onde Deus vai fazer com que as suas orações sejam respondidas, os seus projetos sejam avançados e o favor do Senhor chegue sobre você, para que você vivencie o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Amém? Você crê nessa palavra aí? Você pode dar um glória a Deus aí, se você crê nessa palavra. Por que essa palavra fica norteando a minha mente? Eu queria sair dela, mas não dá para sair. É porque o Espírito Santo quer aproveitar esse momento para encontrar pessoas que já desistiram, pessoas que já cansaram, pessoas que já estão nos seus desertos pessoais, pessoas que colocaram no volante, na direção da sua vida, o medo, o pânico, a dor, o trauma, a ansiedade, o pecado, a enfermidade, as limitações, o status social. Ei, a palavra de Deus nos garante que quando nós estamos em Cristo, somos novas criaturas e nós deixamos a nossa vida ser conduzida pelo Espírito Santo. Então não vai ser o medo que vai me conduzir. Então não vai ser um dia mau que vai me conduzir. Então não vai ser uma perseguição que vai me conduzir. Você tem que começar a deixar o Espírito Santo te conduzir. Esse mesmo Espírito Santo que está aqui comigo, está aí com você e que nos conectou nesse instante. Elias está num deserto,
talvez eu fale para alguém que está vivendo esse deserto. Alguém que já pensou que não dá mais. Alguém que já tentou contra a própria vida. Alguém que falou, basta. Talvez você chegou assim aqui. Talvez te indicaram o vídeo porque souberam da sua realidade. Quem disse que acabou? Tem uma nova história. Tem um novo versículo. Tem um adiante de Deus para você. E é sobre isso que eu quero falar para que a gente possa orar. A gente leu até o verso 4, no verso 5, sabe o que acontece? Elias se deita debaixo do pé de gesto e ele dorme. De repente vem um anjo, toca sobre ele e fala bem assim, levanta e coma. No deserto Deus preparou comida para ele. No deserto Deus trouxe água fresca para ele. Quando ele levantou sobre a cabeça dele, perto da cabeça, tinha pão fresquinho, quentinho, preparado agora, não requentado, não improvisado, preparado. No meio do seu cansaço, Deus está preparando algo para você. No meio da tua fuga, Deus está preparando algo para você. No meio dos momentos em que você é conduzido por adversidades, crê num Deus que Ele te encontra em meio a esse lugar para poder cuidar de você. Você pode não querer ninguém por perto, mas Deus está aí com você. Deus está nesse quarto, Deus está nesse banheiro, Deus está nesse carro, Deus está nesse escritório, Deus está vendo você segurando esse celular, vendo você com esse notebook, esse computador aberto, essa TV ligada, preparando comida, sentado à mesa. Ei, Ele está com você. Ele tem preparado para você em meio ao deserto. Se alimenta daquilo que Ele tem te dado. Não se alimenta do que o medo tem te dado. O medo só tira as coisas da mesa. Mas Deus coloca a coisa na mesa para nós. Se alimenta desse pão. Se alimenta dessa água. Porque quando Deus envia o anjo, faz isso com Elias. Elias termina de comer a primeira vez, ele está tão cansado, gente, que ele dorme. E às vezes o que a gente precisa é descansar ao invés de desistir. Quando você descansa, você diminui a probabilidade de desistir. Agora, quando você está cansado, você pode se perder. Meu irmão Silas gosta de usar a frase, eu aprendi com ele que a mente cansada nunca toma boas decisões. E quem sabe você está fazendo escolhas erradas porque está sempre cansado. E Satanás, Jezabel, só quer nos cansar. O espírito desse mundo só quer nos cansar porque ele sabe que se nós estivermos cansados, não vamos ter cabeça emocional, psicológico, estrutura espiritual para poder combatê-los. Elias, come, bebe. Se quiser descansar, descansa mais. Mas o anjo vem pela segunda vez, gente. Quando vem a segunda vez, o anjo vem sobre ele, toca e diz assim, levanta e coma, porque sua viagem será muito longa. Eu gosto de ver esse versículo 8, então a gente vai terminar de falar e orar. Ele diz, então Elias se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar no Horebe, o monte de Deus. Elias falou, quero morrer, aqui é o fim para mim. Não tenho uma expectativa de vida, eu não posso tirar minha própria vida, tira minha vida, Senhor. Deus alimenta ele, Deus hidrata ele, Deus dá descanso a ele. E depois que Deus vê que ele está pronto nisso, fala bem assim, ei, agora levanta e come, porque vai ser longe a sua jornada. Ou seja, a sua expectativa de vida terminava no deserto. Mas o que eu tenho para você vai além do deserto. Eu estou diante de pessoas que a sua expectativa de vida terminava aí. Você achou que não tinha mais jeito para a sua história, para o seu casamento, para a sua empresa, para o seu projeto. Você achava que não dava para avançar além do que você está avançando. Talvez eu fale para alguém que esteja fora do Brasil, você estava pensando em voltar. Alguém que estava pensando em chutar o balde, entregar os pontos, dizer, olha, eu vou entregar isso aqui. Não dá mais para me caminhar com isso. Deus está dizendo para você, ei, o que eu estou te entregando hoje, o que eu estou colocando sobre a sua vida hoje, é para você ir além, é para você chegar naquilo que eu tenho separado para você. Então, se levanta, então se alimenta do que eu estou te dando, então se alimenta do que está chegando até
até você é muito mais do que uma imagem ou um áudio, mas ter uma unção do Senhor, ter uma presença do Senhor que está te alimentando, que está te hidratando espiritualmente, que está te preparando para que você possa chegar no lugar onde Deus tem para você. Fortalecido com aquela comida, ele rompe 40 dias até chegar no monte de Deus. E fortalecido com aquela comida, ele atravessa o deserto. O que Deus está te entregando hoje é capaz de fazer você vencer esse deserto no peito, rasgar esse deserto, sair daí. Eu não sei o que te levou para aí, mas eu sei quem vai te tirar daí. Eu não sei como você chegou aí, mas eu sei que o meu Deus tem poder de te tirar dessa situação, e é por isso que eu estou contigo nessa hora, sabendo que o nosso Deus é um Deus que nos visita nos vales, nos visita nos desertos, nos visita em nosso lagar, nos visita em nossa caverna, nos visita nas montanhas, nos visita em nossos esconderijos, nos visita nas nossas prisões, nos visita em nossas covas, em nossos palácios. É o Deus que nos encontra, que está te encontrando nessa hora para dizer: eu estou te alimentando. Você achou que não dava para chegar, mas eu vou fazer você chegar lá. Você pensou que você não ia além dos seus pais, você pensou que não ia além daqueles que estão ao seu redor, mas eu vou te fazer chegar nesse lugar, porque eu sou o seu Deus que estou contigo. Você crê nessa palavra? Eu quero orar muito por você, e eu entendo que esse vídeo é um vídeo específico. Repito, lutei um pouco para trazer esse conteúdo, porque eu sabia que não era um ensinamento que estava passando, mas uma palavra que eu estava entregando para alguém. Não sei o dia, a hora, o local que você assiste, mas eu sei que esse vídeo não foi um vídeo para assistir. Quem tentou só ver o que era para ser tratado já mudou de vídeo. Mas se você está aqui, é porque Deus está te alimentando para dizer: você vai chegar até o fim. Você vai vencer esse deserto, vai vencer essa depressão, vai vencer essa angústia, vai vencer essa dor. O que você achou que não dava mais para fazer, que você ia desistir, a partir de hoje você vai ter um ânimo novo para poder chegar naquilo que Deus tem separado para você. Amém, gente? Amém? Se quiser, deixe seus pedidos de oração nos comentários, tá? Nosso objetivo é sempre trazer um conteúdo novo para você, para que possa edificar a sua fé e para que possamos caminhar juntos para aquilo que Deus tem liberado sobre nossas vidas. E que esse momento de hoje faça sentido para você e libere o que Deus tem para você por esses dias. Elias dessa geração. Não importa se você é um homem ou uma mulher, não importa se é jovem, adolescente, não sei qual é a sua realidade com Deus, se você está afastado do Evangelho, se você está meio para lá, meio para cá, se você é alguém firme no ministério, um pastor, alguém da liderança, um irmão que está firme há muito tempo e tem vivido esses dias, pode ter certeza, Deus tem pão para você, Deus tem água fresca para você, Deus tem descanso para você, e Deus tem força para que você possa, fortalecido por essa oração, fortalecido por esse alimento, essa experiência, chegar naquilo que Deus tem para você. Nós vamos vencer esse deserto, vamos atravessar ele com a força que Deus nos entrega hoje. Todo mundo pensava que era nosso fim, mas hoje é um novo começo de Deus para as nossas vidas. Vamos orar ao Senhor. Vem comigo na oração. Senhor Deus e Pai, eu entro em oração juntamente com os meus irmãos nessa hora. O Senhor sabe onde eles estão, como eles estão, e eu coloco cada um deles diante do Senhor. O Senhor sabe quantos projetos grandes, ó Pai, nunca aconteceram porque pessoas desistiram. Às vezes estava na porta e as pessoas desistiram. Não os permita desistir, Senhor. Senhor, eles podem ter aberto mão de outras companhias, mas o Senhor fez uma promessa que estaria conosco todos os dias de nossas vidas. Seja dia bom ou mal, o Senhor está. Por isso o Senhor se coloca do lado dessa pessoa agora, Deus, e comece a fortalecê-la. Pão vivo que desceu do céu. Alimente essa pessoa nessa hora. O Senhor disse para nós também, Deus, que aquele que tiver sede, venha a mim e beba. Deus, sacia a sede dessa alma, desse coração. Senhor, sacia a sede dessa pessoa que com lágrimas nos olhos agora
segura o celular na mão, ou continua diante desse monitor ou dessa tela e está pedindo forças para continuar, Deus. Continuar porque eles sabem que não podem desistir, ela sabe que não pode desistir, esse homem sabe que não pode desistir. Deus, os ajude a completar a jornada, que eles te encontrem nesse deserto, que eles te encontrem nessa fase da vida, que alimentados, ó Pai, por aquilo que o Senhor tem para eles, eles cheguem diante daquilo que só os céus pode conceder. E eu declaro, ó Pai, esse dia como o dia que o Senhor nos encontra, nos alimenta, sacia nossa sede, nos dá descanso e nos faz chegar, Deus, fortalecidos ao lugar onde o Senhor tem preparado para nós. Dá uma direção para essa pessoa. Dá uma direção como o Senhor deu para Elias, para ele atravessar o deserto. Senhor, Elias atravessou o deserto em 40 dias, mas o seu povo atravessou em 40 anos, porque não importa apenas ter a força, precisa ter a direção para atravessar. Então os leve para esse lugar contigo. E eu declaro ao Pai, para esse meu irmão, para essa minha irmã, não importa quanto tempo eles estejam vivendo esse deserto. No deserto eles vão te encontrar, no deserto eles vão descansar no Senhor, no deserto eles vão se alimentar de ti, no deserto eles vão ter a sede saciada, e no deserto a força do Senhor vai vir sobre eles, para que eles vão além do que eles imaginaram estar, que eles possam chegar mais longe, chegar além do que toda a sua casa foi. Não, ó Pai, querendo dar uma de que eu sou melhor do que o outro, mas, ó Pai, como aqueles que têm um discernimento do que o Senhor fala para eles. Não, ó Pai, como orgulho pessoal ou como soberba, mas, ó Pai, porque o Senhor sabe que na necessidade que eles vivem agora, eles precisam disso. Não, ó Pai, como os irmãos de José pensaram que ele estava se vangloriando diante deles com os sonhos, mas porque o Senhor sabia que José tinha que ir à frente para manter um remanescente, Deus, de toda a família. Então, Deus, dessa mesma forma, dá consciência a essa pessoa para que ele possa saber que o Senhor tem planos para fazer nele e planos para fazer através dele. Então, que o Senhor, Pai, possa os ajudar a, nesse momento, se encontrar contigo e chegar no lugar que o Senhor tem separado para eles. Eu oro na certeza de que o Senhor vai fazer. Eu oro na certeza de que o Senhor já está fazendo. E que os seus filhos sintam-se fortalecidos. Espírito Santo, fortalece os teus filhos. Eu sei que não tem palavra humana, técnica humana, não tem música humana, não tem nada, Pai, que o homem possa fazer que faz alguém se levantar. Mas tem, ó Pai, o conteúdo espiritual do Senhor. A unção que despedaça o jugo, que quebra as correntes, que aniquila o mal, que destrói as trevas. Seja com essa pessoa e a coloque de pé nessa hora, em o nome de Jesus. Eu oro pelos pedidos de oração que os seus filhos têm feito, os que colocaram, Senhor, o pedido aqui, que nós temos, ó Pai, colocado nossa equipe, nossos irmãos para orar, que eles sejam abençoados no nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode responder, está ligado na terra, certamente está ligado nos céus. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Esteja sempre conosco. Se ainda não deixou like, ainda não curtiu, faça isso. Se inscreve no canal também, se ainda não fez, e compartilhe com mais alguém, tá? Que Deus abençoe sua vida, que a graça e o favor de Deus seja sobre você. Te ajudou o vídeo de alguma forma? Compartilha comigo e que Deus siga nos abençoando para a glória de Deus. Fica na paz.